Oi, gente, estou aqui no Bar do Off. Bar do Off é o seguinte, eu estou em Avignon, que é onde eu moro atualmente, e em julho tem o Festival de Avignon, só que tem um festival oficial, que as pessoas chamam de IN, e tem um festival não oficial, que é muito maior, que tem mais de 1000 peças por dia, que as pessoas chamam de Off. E aí tem o Bar do Off, que é ali, que toda noite tem uma festa, tem um show, tem umas apresentações, tem uns negócios diferentes. E eu vim aqui agora de tarde porque eu queria olhar umas coisas de umas peças, que eles também tiram umas dúvidas. E aí decidi sentar aqui nas cadeiras para conversar sobre um assunto importante, que eu acho importante, a respeito de passar mensagens. É o seguinte, primeiro eu queria falar sobre a minha relação com o teatro. Gente, se eu colocar aqui vai ficar muito esquisito? Talvez. Ficar segurando. A minha relação com o teatro é a seguinte. Quando eu era mais nova, eu fiz um curso de teatro que eu abandonei pela seguinte razão. Eu achei meio depressivo e eu achei que eles estavam muito engajados com o negócio de ficar mostrando o corpo nu. Que não era muito meu delírio, sabe? Eu não estava muito nessa, eu queria uma outra coisa. Mas o curso de teatro que eu encontrei era esse. E aí, o que eu achei durante muitos anos? Que teatro era isso. Teatro era só você ficar mostrando o corpo nu. Se você não mostrasse o corpo nu, você não tinha se aceitado o suficiente. Então, que não era pra você, ou seja, pensei que não era pra mim e abandonei um pouco a ideia. Até que eu vim morar aqui em Avignon, que tem esse festival enorme, que é um dos maiores festivais do mundo de teatro. Como eu já falei, tem mais de 1000 peças por dia e eu não estou inventando, foram 1500 esse ano. Tem um catálogo dessa grossura para você ver todas as peças. E no primeiro ano que eu vivi aqui, o meu computador, a minha casa foi invadida, meu computador foi roubado, eu não podia trabalhar. E aí o que eu fazia no lugar? Eu ia em teatro, já que eu não podia fazer mais nada, eu ficava vendo um monte de peça. Falei, vou dar uma chance, vou ver uns teatros. E aí me apaixonei pelo teatro, pelas diversas, inúmeras formas de contar uma história, de passar uma mensagem. E isso mudou muito para mim a minha visão do que é o teatro e das possibilidades. E eu queria de verdade que as pessoas que hoje não amam o teatro, que elas pensassem que talvez elas não tenham tido a boa experiência com o teatro. Tá? Isso vale para muitas coisas, isso vale para muitos conhecimentos que às vezes a gente não ama, porque a gente simplesmente não teve uma boa experiência. Por exemplo, o primeiro curso de inglês que eu fiz na vida, eu detestei inglês, porque a minha professora ficava fumando na sala, porque os meus colegas não eram muito gente boa e tal. Eu tive uma experiência ruim e talvez eu também não tivesse tendo a postura certa. Aí depois eu fui para um outro cursinho com um pessoal super simpático e adorei e mudou minha vida poder ter acesso a esse conhecimento. Então, sempre que você tiver algum conhecimento que você tem raiva, tenho raiva de química, tenho raiva de estudo de línguas, tenho raiva de estudo de português, tenho raiva de direito, tenho raiva de alguma coisa, pensa que talvez seja a forma que aquela coisa foi te apresentada, mas que não significa que é a verdade absoluta. E aí eu quero falar de mais uma outra questão. A minha cara tá ficando enorme nessa. Deixa eu afastar assim, né? Uma outra questão. Então aqui tem o Festival IN e o Festival Off. O Festival Off, ele é mais popularzão, assim, todo mundo vai, todo mundo curte, todo mundo aproveita. O Festival IN, ele tem uma característica de ser mais intelectualoide. E sabe quando as coisas são intelectualoides, que elas tentam parecer muito inteligentes e às vezes ninguém entende nada. E às vezes eu até tenho que entender, mas você tem que ter uma referência de uma coisa muito erudita, que nunca aconteceu na sua vida de você ter essa referência. E aí você sai meio assim, você fica meio sobrando. Então, acontece isso. Aí outro dia, finalmente, eu tive acesso a ver uma peça do Festival IN, que eu achava que era super difícil, eu achava que nem dava pra eu comprar e tal, mas aí uma pessoa comprou e me ofereceu a vaga dela, não sei o que, eu fui. E era assim, era num lugar, no Palácio do Papa, que é um lugar maravilhoso, grande, que é patrimônio cultural da Unesco e tal. E eles fecharam pra fazer uma dança, que eu fiquei pensando assim, nossa, eu já vi tanta dança melhor que essa. Não é que a dança estava mal feita, mas eles podiam
ficava pensando assim, gente, eles estão tendo essa visibilidade, milhões de pessoas, todo mundo querendo ver e tal, e eles não estão passando uma mensagem. Eu sentia isso, sabe? Que eu acho que quando você tem tanta visibilidade assim, você tem meio que responsabilidade de passar uma mensagem. E no início estava muito confuso, estava muito bizarro. Pode ter sido ignorância minha? Pode ter sido ignorância minha. Eu sou uma pessoa que gosta de artes, eu estudo artes por gosto mesmo, não é pra ficar parecendo, ai, olha como eu sou intelectualoide, gosto, porque eu gosto mesmo, é uma coisa que me toca profundamente. Então, eu tenho algumas referências que talvez não sejam tão comuns de ter, e mesmo assim eu não entendi. Beleza, não entendi, fiquei... Aí comecei a inventar uma história na minha cabeça, inventei que eram moléculas de água e tal, e foi ficando mais interessante quando eu inventei a história na minha cabeça. E aí no final, eles colocaram umas coisas, vou contar o final, tá? Também não falei que peça que é, beleza. No final, eles colocaram umas frases sobre a faixa de Gaza, da Palestina, que é um assunto que todo mundo é meio tocado por isso, né? Porque todo mundo é meio assim, poxa, olha o que estão fazendo com os palestinos, olha o que estão fazendo com a faixa de Gaza e tal. Então é meio que um assunto que acaba roubando aplausos. Mesmo se você não faz nada com nada, mesmo se você faz um negócio nada a ver, se no final você fala assim, ai, vamos salvar a faixa de Gaza, todo mundo fala assim, vamos, parabéns por ter falado disso. Então, pelo menos nesse ponto, eles usaram a visibilidade deles para falar de uma causa que eu acho que faz sentido. Mas tirando isso, eu fiquei decepcionada, assim, de por que fazer um negócio tão longe do público, tão, sabe, uma música completamente dissonante. Eu acho que a gente pode propor coisas diferentes, sim, a gente até deve propor coisas diferentes, não ficar sempre mais do mesmo, mas colocar também coisas um pouco palatáveis para as pessoas. Outro dia eu tive a incrível oportunidade de entrevistar um dos artistas que eu mais admiro na época atual, que é um rapper, ele chama René Pérez Joglar, ele é conhecido como Residente, e ele que montou o grupo Calle 13. Ele não é muito conhecido no Brasil, não, ele é conhecido, mas não tanto quanto na Espanha ou no resto da América Latina, porque canta em espanhol e porque o Brasil, as músicas que a gente ouve no rádio são coisas meio que pagas por jabá dos Estados Unidos, então a gente não conhece tanto. Mas ele é talvez o compositor atual que eu mais admire, e eu consegui entrevistar esse cara. E aí eu perguntei pra ele assim, como que a gente faz para questionar o sistema, estando dentro do sistema, sem ter que viver na completa marginalidade do sistema, porque isso também faz muito mal, isso também é muito complicado. E aí ele falou que ele fazia esse balanço entre coisas mais comerciais, coisas mais palatáveis para o grande público, com questionamentos. E aí eu fiquei pensando, a gente tem que levar isso para a vida, sabe? Tanto a forma quanto o conteúdo contam muito se a gente quer passar uma mensagem. E é por isso que eu escolhi fazer esse vídeo aqui no meio de todo mundo, mas num lugarzinho diferente e tal, para ver se essa forma atrai pessoas para assistirem o meu conteúdo. Não é errado fazer selfie, não é errado tirar fotos bonitona e tal, se no fundo você quer passar um conteúdo que vai ajudar pessoas, que vai levar uma mensagem pra frente. O que eu acho que fica fútil é quando a gente fica só nas selfies, só na gracinha, sem levar nada. E aí fica fútil também fazer espetáculos, textos, mesmo peças de direito, peças jurídicas, que falem coisas que no fundo não falem nada, ou que falem coisas que sejam impossíveis de entender. Acho que todo mundo tem a obrigação de tentar se fazer entender, de saber para qual público está falando e por quê. E parar de ficar fingindo que está falando coisa que não está falando. Está só fazendo um tipo de que é mais inteligente do que verdadeiramente é. Era isso que eu queria falar hoje para vocês aqui do meu festival preferido do planeta e que eu vou sentir muita falta quando eu for embora. Um beijo para vocês e até a próxima. A gente se vê o mais rápido possível.